Bom, pessoal, vamos para a oitava questão do nosso TD de velocidade média. E no total de 10 questões, estamos na questão número 8, né? Bom, a questão diz: numa corrida de carros, suponha que o vencedor gastou 1 hora e 30 minutos para completar o circuito, desenvolvendo uma velocidade média de 240 km por hora, enquanto um outro carro, o segundo colocado, desenvolveu a velocidade média de 236 km por hora. Se a pista tem 30 km, quantas voltas o carro vencedor chegou à frente do segundo colocado? Bom, essa questão ela pode parecer um pouco confusa e complicada, mas vamos fazer um esqueminha e você vai com certeza entender. Vamos para o esquema da questão e o que ela está nos dizendo. Essa é a questão número 8 e, obviamente, toda corrida que se preze é feita em um circuito fechado. Esse circuito, a questão diz que é de 30 quilômetros. Mas se a gente pudesse partir e colocar em linha reta o quanto o carro, no caso dois carros, vamos considerar os dois carros da questão, o carro 1 andou durante o tempo de prova, e o carro 2 andou também todo o tempo de prova, a gente pode colocar isso em uma linha reta e saber qual foi a distância percorrida durante 1 hora e 30 minutos. Por que 1 hora e 30 minutos? Bom, 1 hora e 30 minutos foi o tempo que o carrinho A completou a prova inteira. Nessa 1 hora e 30 minutos, o carro 2 ainda não chegou no ponto final, ele está levemente atrás. Mas eu vou usar esse tempo para saber a distância do carro 1 percorreu e a distância que o carro 2 percorreu. E aí eu vou ver a diferença entre eles dois aqui, ó. O quanto o carro 1 chegou na frente do carro 2. Eu tenho as velocidades do carro 1 e do carro 2 e tenho o tempo de prova do carro 1. E vou saber onde estaria o carro 2 nesse mesmo tempo. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é tirar esses 30 minutos, que a gente sabe que 30 minutos é 0,5 de hora, então isso aqui é o mesmo que 1 hora e meia, ou 1,5 de hora. Só que nesse caso aqui está expresso em hora e minuto, e aqui está tudo em hora. Então, o nosso tempo de prova, o nosso ΔT, será dado em apenas hora e não hora e minuto. Então eu vou usar 1,5 de hora. Bom, para achar a distância percorrida pelo carro 1, ou seja, o ΔS, a gente sabe que velocidade média, lembra? Velocidade média é o ΔS sobre o ΔT. Para achar o ΔS nessa equação, eu posso isolar o ΔS, passando o ΔT multiplicando com a velocidade média. E assim a gente tem que ΔS, o nosso ΔS, ele é a velocidade média vezes o tempo. Então, se eu quiser encontrar a distância, eu pego a velocidade média desenvolvida e multiplico pelo tempo. Nesse caso, eu vou aplicar esta equação para achar a distância para os dois carros, tanto para o carro 1 quanto para o carro 2. No carro 1, vou colocar aqui para ficar melhor perceber. Para o carro 1, chamado de ΔS1 do nosso carro 1, esse de cima, considere aqui, ó, o carro 1 e esse aqui é o nosso carrinho 2, ok? Bom, ΔS1 vai ser a velocidade do carro 1 vezes o tempo, que nesse caso aqui vai ser o tempo comum para os dois de 1 hora e meia. Tudo bem? Então aqui vai ficar 240 vezes 1,5. Tudo bem? 240 vezes 1,5. E para o carro 2, ΔS2, vai ser a velocidade 2 vezes o tempo também de 1 hora e meia.
No caso do carro 2, a velocidade dele é 236 vezes 1,5. E assim eu vou achar a distância para cada um. Bom, 240 vezes 1,5, se você fizer a continha aí, vai dar 360. Nesse caso, 360 quilômetros. Já 236 vezes 1,5 vai dar um total de 354 quilômetros. Então, note que em 1h30, o carrinho 1, ele atingiu a marca de 360 quilômetros, completando a prova. Logo atrás, em 1h30, o carrinho 2 está na marca de 354 quilômetros. Então, há uma diferença. Ainda resta para atingir o final da prova, ou seja, os 360, o carrinho 2 ele ainda precisa andar alguns quilômetros aí. Subtraindo esse desse, 360 menos 354. Isso aqui é fácil fazer. Aqui você chama de 10, tira 1 daqui. Bom, a subtração tem N formas de fazer uma subtração. Mas lembra, você pede emprestado desse daqui, ó, o 0, porque esse aqui é menor, não pode. Então, pede emprestado aqui, esse aqui fica 5 e esse ainda é 3. Então, 10 aqui dá 6, 5 menos 5 vai dar 0 e 3 menos 3 vai dar também 0. Então, fica fácil perceber que de 54 para 60 tem 6 km. A diferença entre eles dois, na hora da chegada do primeiro, o segundo se encontrava 6 km atrás. Tudo bem até aí? Bom, 6 quilômetros equivale a quanto no circuito? Porque o circuito é de 30 quilômetros. 6 quilômetros não chega a ser nenhuma volta completa. Então, quantas voltas o carrinho 2 estava atrás do carrinho 1 quando ele chegou? Bom, não vai ser nenhuma volta completa, vai ser uma fração de volta. E como é que a gente vai achar essa fração? Fácil. Primeiro a gente achou a distância entre eles dois, né? A diferença. Sabemos que uma volta tem 30 quilômetros. Bom, 6 quilômetros vai ter x voltas. Fazer essa regra de 3 simples e achar o equivalente de 6 km aqui. Dá para perceber que vai ser 1/5, mas fazendo a continha, ó, x vezes 30, 30 vezes x vai ser 30x, e 6 vezes 1 vai dar 6. Podemos isolar o x, vai ficar 6 dividido por 30. 6 dividido por 30, a gente pode simplificar em cima e embaixo por 6. Simplificando o de cima por 6 fica 1 e o de baixo por 6 fica 5. Então, deu 1/5 de volta. 1/5 de volta. 1/5 de volta, se você dividir isso aqui, é o mesmo que 0,2 de volta, né? Ou simplesmente 1/5 de volta resolvendo a questão. Então, quantas voltas, né? Não chega nem a ser uma volta completa. O carrinho 2 se encontra atrás do carrinho 1, ou que o carrinho 1 deu a mais do que o carrinho 2. 1/5 de volta a mais do que o carrinho 2, resolvendo a nossa questão 8 do nosso TD, ok? Se você curtiu aí essa questão 8, achou difícil, pode colocar em comentários aí, a gente conversa sobre e vê outras maneiras de resolver essa questão. Valeu, até a próxima. Nossa próxima parada é a questão número 9.